vamos lá. Menoridade, doença mental, desenvolvimento mental incompleto e algumas hipóteses de embriaguez, desde que seja uma embriaguez completa e acidental. Vamos lá. Um por um, vamos ver cada uma dessas hipóteses. Menoridade. O artigo 27 do Código Penal, ele diz que menor de 18 anos é penalmente inimputável. Isso quer dizer, então, de uma forma simples e direta, que menor de 18 anos não comete crime. Tá, o guri tem 17 anos e matou alguém. Ele cometeu um crime? Não. Porque para ter crime precisa ter um fato típico e jurídico culpável. E para ter culpabilidade ele precisa ser o quê? Imputável, capaz. Se o Código Penal está dizendo que ele é inimputável, quer dizer que ele é incapaz, pelo menos para efeitos de direito penal. Quer dizer, então, que se ele matar alguém, ele não tem capacidade, não tem culpabilidade, não comete crime e não recebe pena. Isso, é isso mesmo. Menor de 18 anos comete ato infracional. Se dizer a mesma coisa, não é. Juridicamente falando, não é. Tanto é assim que quem comete ato infracional, menores de 18 anos, não podem ir para a cadeia. Menor de 18 anos não pode receber uma pena. Menor de 18 anos pode receber, no máximo, uma medida socioeducativa. Medida socioeducativa. E tem algumas que são graves, são duras. Como, por exemplo, a internação. A internação em estabelecimentos apropriados para adolescentes infratores. Lembra da antiga FEBEM? Hoje Fundação Casa, aqui no Paraná, em Ducadário São Francisco. Eles têm até a estrutura muito parecida, né, com a do cárcere, muito parecida. Então, menor de 18 anos não comete crime, mas sim ato infracional. Doentes mentais. Uma vez comprovado que o sujeito ele tem uma patologia psíquica, oligofrenia, esquizofrenia, psicopatia, sociopatia, a doença retira dele a capacidade cognitiva, a capacidade de entender aquilo que ele faz. E se ele não consegue entender que está fazendo coisa errada, não adianta o direito reprovar a conduta dele. Não adianta mandar ele para a cadeia. Ele não entendeu que aquilo que ele fez é errado, por conta da doença dele. Tá, mas daí para esse cara faz o quê? Para esse cara existe uma outra espécie de sanção penal. Tu entendeu que ele não pode receber uma pena? Mas para esse cara em específico, o direito penal criou um outro instituto chamado medida de segurança. Medida de segurança, leia-se, interna o cara num manicômio judiciário. O nome não é esse, o nome é Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Traduzindo, manicômio judiciário. É tipo cadeia, né, professor? Não. Cadeia é tipo passeio no Beto Carreiro, perto do que é o manicômio. Os manicômios judiciários, a grande maioria, não todos, mas a grande maioria no Brasil são teratológicos. É um troço surreal. Eu sei porque a minha dissertação de mestrado foi nessa área, foi na psicopatologia forense. E eu fiz um tour pelos manicômios do Brasil. Fui quase todos. Eu lembro que quando eu fui visitar, por exemplo, o Franco da Rocha, o temível Franco da Rocha, eu lembro como se fosse hoje um dos agentes carcerários falando pro outro: Ô, tu não viu o fulano de tal? Se referindo a um dos internos, né? Tu não viu fulano de tal? E o cara diz: olha, faz uns 2 meses que eu não vejo ele. Perderam o louco dentro do manicômio. É um troço surreal. Se diz, não existe. Existe. A realidade forense brasileira demonstra que existe. E é um lugar triste, é um lugar bastante triste. Porque o sujeito que recebe uma pena, ele tem uma série de benefícios ao longo da execução, tem progressão de regime, livramento condicional. Sabe aquele negócio que o Datena diz, no Brasil ninguém fica preso? Ah, não, é porque tem uma série de benefícios. Se o cara preenche os requisitos legais, pô, eu, advogado dele, vou pedir. E efetivamente, ele consegue sair com um certo lapso temporal, bom comportamento, e assim vai. Prisão domiciliar. O cara do manicômio não, cara. Ele não tem benefício. O benefício para ele é cumprir a medida de segurança. Tomar os remedinhos dele e tal. Se a doença for curável, tentar achar uma cura. Se não for curável, só dar os remedinhos pro cara ficar tranquilo. E o cara que recebe uma pena, ele ainda tem a visita, né? Dos familiares, os amigos, os parentes. Minto, a mãe do cara de vez em quando visita ele. E é verdade. No começo do cárcere, vai, às vezes, o outro, um amigo, a esposa, os filhos. Depois de um tempo, o pessoal geralmente deixa de ir. Salvo a mãe do cara. A mãe do cara vai até o final. O cara do manicômio judiciário não, cara. Porque ele é um cara doente e geralmente matou a família inteira. Verdade. Verdade. Ele fica lá sozinho, isolado. É um depósito de gente, muitas vezes. O nosso aqui do Paraná ainda é modelo, viu? É um exemplo, perto de outros que tem por aí. Medida de segurança é o nome disso. Só que não basta alegar a doença mental. A doença mental tem que ser comprovada por perícia. Existe um laudo chamado laudo de sanidade mental.
Então, por exemplo, ao longo do processo penal, há a notícia ou a suspeita de que o acusado é doente mental. O que o juiz faz? Suspende o processo. Suspende o processo e manda o acusado para uma perícia. Daí tem a intervenção do psiquiatra, que vai fazer um laudo pericial chamado Exame de Sanidade Mental. Comprovado que ele é doente e que essa doença retira dele a capacidade, esse cara vai ser tido como inimputável. Daí ele pode receber no máximo uma medida de segurança. E tem que ter o laudo, porque não é toda doença mental que retira do sujeito a sua capacidade cognitiva. Eu tenho um grande amigo que trabalha aqui no tribunal e eu não posso dizer o nome dele. Ele tem uma das piras mais loucas que eu já vi na face da Terra. É doente, é coisa de gente louca. Ele tem a pira de não pisar em linhas. Você já viu isso? O cara não pisa em linhas. Todo mundo tem uma pirazinha, né? Vamos ser franco. Eu, por exemplo, tenho a pira de trancar a casa. Eu sou o tipo cara que tranca a casa, entra no carro, vai pro escritório. Chega no escritório e digo, puta, deixei a casa aberta. Eu volto. Daí eu chego em casa, vejo lá, tá trancada. Entro no carro de novo, chego no escritório e digo, puta, mas eu acho que agora eu destranquei. E eu volto de novo. Veja que isso é coisa de gente louca. Mas isso não retira a minha capacidade de, por exemplo, estar aqui conversando com vocês. Você entendeu que não é qualquer loucura que tira do sujeito a capacidade? Esse meu amigo, por exemplo, amigo de vocês aí, pô. Não posso dizer quem. O cara não pisa em linhas, é o troço mais surreal que eu já vi. Uma vez a gente foi tomar um café ali no centro da cidade, na Boca, e a gente entrou numa cafeteria cujo chão é daquele ladrilho paulista, né, preto e branco, pequenininho. O cara travou na porta. Na hora que eu olhei pra cara dele, eu falei assim, o que tá acontecendo? Ele olhou pro chão, na hora eu me liguei. Teríamos que mudar de cafeteria. Ele não entrou por conta do ladrilho, que ele não teria condição de andar sem pisar nas linhas. Isto é uma espécie de patologia psíquica. TOC é o nome disso. Existem patologias psíquicas que são relacionadas ao sono. Nem todas elas retiram dele a capacidade. Isso é importante. Desenvolvimento mental incompleto. Não obstante o nome, isso não tem nada a ver com patologia, tá? É que o direito penal não tinha um nome melhor, por assim dizer. E alguém, em algum momento, o Código Penal é de 1940, eu te digo até quem, foi o ministro Nelson Hungria. Ele falou assim, olha, tem algumas situações que por questões de valores culturais, socioculturais, o sujeito ele tem uma tábua de valores diferente da minha. De modo que eu não posso simplesmente impor o meu direito para ele. Daí não tinha um nome melhor para isso, chamaram de desenvolvimento mental incompleto. Sabe de quem que eu estou falando? Do índio. É o exemplo clássico do sujeito que tem um desenvolvimento mental incompleto para o direito penal. Você viu que não tem nada a ver com doença, com patologia? São aspectos socioculturais? Professor, então quer dizer que o índio, o silvícola, é considerado um inimputável para o direito penal? Nem sempre, mas pode. Não é qualquer índio. Existe uma lei federal chamada Estatuto do Índio, que disciplina 3 categorias. Eles falam de índios não adaptados, que são aqueles que ainda preservam a sua cultura, as suas tradições. O índio mesmo, que caça, que pesca, que anda peladinho no meio da mata. Existe o índio em processo de adaptação, que é aquele que está incorporando a nossa cultura. E tem o índio já adaptado, que é aquele que já incorporou a nossa cultura, que é senador, que é deputado, que tem apartamento de cobertura ali em Balneário Camboriú, que tem 30 mil seguidores no Facebook. Esse é louco desperto. Esse não é inimputável. O único índio inimputável é o índio não adaptado, que é aquele que preserva a sua cultura. Veja, ele chegou primeiro, meu amigo. Eu não posso chegar depois aqui e impor o meu direito pro cara. Eu tenho que respeitar o direito dele. Nem que isso eventualmente viole as minhas regras. Você entendeu por que o direito penal considera ele inimputável? O problema é provar, né, que o índio é índio, né? Esse é o maior problema, né? Provar a sua situação de indígena, né? Porque, por exemplo, para provar que o sujeito é doente mental é fácil. É só chamar um psiquiatra, ele faz um laudo psiquiátrico, um laudo de sanidade mental. Só nessa esquina aqui, que só tem esse prédio, eu acho uns 15 psiquiatras para fazer um laudo para mim. É fácil, é facinho achar. E para provar que o índio é índio? Aí é bem mais complexo. Existe um troço chamado laudo antropológico. É assim que se prova que o índio é um índio e que mais, que ele é um índio não adaptado. E é difícil achar. Um dos primeiros casos que eu atuei como advogado, putz, e quando a gente é novato, a gente faz umas... Eu vou usar um termo bem grosseiro, não obstante a gente pouco se conhece, mas eu já conheço vários amigos, então eu vou usar e não tô nem aí. Quando a gente é novato, a gente faz um monte de cagada. Basicamente é isso, né? Um dos primeiros casos que eu atuei como advogado,
Porra, moleque de tudo. Puta, era raro encontrar serviço, sabe? Você abre o escritório, daí você é o advogado do escritório, você é o estagiário, você é o faxineiro, o segurança, o recepcionista, você é o pintor, você é tudo, cara. E pouco serviço aparece, né? Mas é uma fase boa, a gente só se dá conta disso depois. Um amigo meu, um doido, passou no concurso da magistratura. No meu tempo de formado, não tinha aquela obrigatoriedade dos 3 anos. Tu fazia o concurso, domingo tava sem fazer nada. Ah, não sei o que eu vou fazer. Ah, vou fazer a prova da magistratura. Vai que passa. E dá de, às vezes, um louco passar, né? Como esse. O louco passou. Eu lembro como se fosse hoje. Ele me ligou numa sexta. Eu liguei pra ele sexta-feira. Falei assim, daí, bicho, o que nós vamos fazer no final de semana? Onde nós vamos tocar horror? Ele disse, ih, cara, não vou poder sair. Meu pai me inscreveu no curso de magistratura. Vou ter que ficar em casa de castigo. Eu disse, pô, então tá, a gente se vê numa próxima. O doido me faz a prova e me passa em segundo lugar. Ele é designado uma comarca aqui do noroeste do Paraná, que fica muito próxima de uma aldeia. Esqueci o nome da comarca, mas enfim. Alguns meses depois ele me liga. Lebrinho, o que tu tá fazendo? Eu falei assim, tamo aí, tamo trabalhando. Pô, tô precisando de uma força. O que aconteceu? O moleque matou 3 aqui na cidade e não tem um advogado pra advogar pro moleque. Ninguém quer advogar. Já no meio da ativo todo mundo, ninguém quis. Todo mundo abdicou. E é muito legal, né, no interior, porque a gente sabe quem que é o juiz, quem que é o promotor, quem que é o padre e quem são os advogados que atuam geralmente na área. Ele nomeou todos e todos abdicaram. Daí eu falei assim, cara, deve ter algum motivo. E eu não sei o que, eu também não quero. Mas ele jogou a amizade no meio da conversa. E a amizade é sagrada, a gente tem que obedecer. Daí ele disse, tu não vai ajudar um amigo, né? Putz, eu tava muito falido naquela época, muito mais do que eu tô hoje. Eu disse, cara, eu vou ter que ser franco, eu não tenho dinheiro pra ir até a comarca. Ele disse, não, eu pago a tua passagem. Eu digo, eu quero a de volta também, tá? Ele disse, tá bom, eu pago a de ida, de volta e um almoço. Falou a palavra-chave, comida de graça. Eu fui. Cheguei e fui direto pra delegacia pra conversar com o meu cliente. Era um rapaz, devia ter os seus 20, 21 anos. Feições indígenas. Comecei a falar com ele e tal. E ele quieto, olhava pra mim e nem esboçava nenhuma reação. Logo pensei, que babaca. Já que não quer falar comigo, vou ver os autos de inquérito. Comecei a folhear os autos de inquérito e tinha foto das vítimas, eram 3 vítimas. Eu olhei pro delegado e falei assim, doutor, o que esses troços vermelhos aqui? E ele disse, são as vítimas do seu cliente. Eu disse, mas por que os moços estão vermelhos? Teu cliente escalpelou as vítimas. Ele tirou a pele dos caras. Oh, quase atrapalhou meu almoço, quase. Era de graça, não podia perder. E eu falei assim, barbaridade, que horror. E até falei pro delegado, falei assim, eu fui lá pra conversar com ele, ele não quis falar comigo. E o delegado disse, claro, doutor, ele não fala a tua língua. Como a gente é cabaço, né? Olha que ingênuo que eu fui. Eu disse, mas como assim? Ele é estrangeiro? Não, doutor, ele é da aldeia. Eu falei assim, então se ele é índio, solta ele, né, pô? Ele disse, não, doutor, seu papel como advogado agora é provar que ele é índio, né? E daí faz o quê? Prova como? Bota um cocar na cabeça dele? Laudo antropológico. É assim que eu provo que ele é índio e mais, que ele é um índio não adaptado. E amigo, e psiquiatra para fazer laudo antropológico, laudo psiquiátrico é fácil, e para fazer laudo antropológico. Ainda mais naquela época que não era só digitar no Google, laudo antropológico Curitiba. Não. Não. Você tem que pegar a lista telefônica, correr atrás e pergunta para um, pergunta. Encontrei uma professora aqui da Universidade Federal, uma senhora, muito gente boa. Liguei para ela, expliquei a situação e disse, eu pago a passagem da senhora de ida, de volta e um almoço se a senhora vier para cá. E a professora foi, muito cortês, já chegou falando com o moleque, né, tal. E eu falei para ela, diga para ele que eu quero ir lá na aldeia tirar foto, porque foto impressiona, né, foto é legal, né, impressiona jurado. Ela olhou para mim com cara e disse, o senhor não entendeu, né, o que aconteceu aqui? Eu disse, foi por isso que teu cliente matou os 3, porque os 3 entraram num terreno que para eles era sagrado. Foi aí que eu vi que fazer o tal do laudo antropológico ia ser mais difícil. Laudo antropológico. Você entendeu que a simples alegação por si só não basta? A necessidade de prova de cada um desses institutos se faz imprescindível para o seu reconhecimento? Porque senão, meu amigo, seria muito fácil o advogado chegar e falar assim, olha, ele é índio, doutor, solta ele. O juiz diz, beleza, se é índio, solta. Não dá, né? Lembre-se que eu, por exemplo, como advogado, eu sou parcial.
Eu não tenho papel nenhum, nenhuma obrigação de ser imparcial. Quem tem o papel de ser imparcial é o juiz, que tem que ficar equidistante das partes. Eu não. Meu cliente pode chegar no meu ouvido e falar assim, eu matei mesmo. Eu vou chegar na cara dos jurados e vou dizer, este coitado é um inocente. Porque eu posso ser parcial. É o meu papel, defender os direitos dele. Você é o juiz, você é que vai decidir se eu tenho razão ou não. É por isso que o instrumento de prova é muito importante. Não importa se é um crime de homicídio, se é um crime tributário, se é um crime fiscal, se é um crime contra a administração pública, se é um crime licitatório, se é um crime de prefeito. A prova vai ser a diferença, a produção de prova. E por fim, a embriaguez. Quando eu falo de embriaguez, eu falo de um gênero, porque a embriaguez ela pode ser tanto pela alcoolemia quanto pela toxicomania, ou seja, pela ingestão de substâncias alcoólicas ou drogas. Detalhe, sejam drogas lícitas ou ilícitas. Porque existem drogas lícitas que também fazem a perturbação do ânimo. Então, embriaguez é o gênero. Mas não é qualquer embriaguez que afasta a imputabilidade. É só uma, só uma. A embriaguez tem que ser decorrente de caso fortuito ou de força maior. Leia-se, a embriaguez tem que ser completa e acidental. Como assim? Não desejada. Estamos falando então do sujeito que não se colocou na situação de alcoolemia, que foi colocado na situação de alcoolemia. Daí se diz, como? O exemplo dos manuais de direito penal é ridículo. Quem foge para outras áreas do direito, que vai para o civil, para o trabalho, a gente entende. O exemplo de todos os manuais é o mesmo. O sujeito que está andando na rua distraído, tropeça e cai num tonel de cerveja aberto. Daí esse coitado, né, para não afogar, ele se vê obrigado, né, a tomar o líquido. É mais ou menos isso, né? Ó, eu dou aula em Porto Alegre, eu dou aula em Curitiba, eu dou aula em Campinas, São Paulo, eu dou aula no Rio, Niterói, eu dou aula em Belo Horizonte, Recife e Salvador. Esses são os estados, as cidades que eu leciono. Então eu leciono em 7 estados da federação diferente. Eu nunca encontrei um tonel de cerveja aberto para tropeçar sem querer. Ai, ai, ai. Então eu vou te dar um exemplo melhor. Senhoritas, já ouviram falar de um golpe chamado Boa Noite Cinderela? Disso que eu tô falando. A garota não queria estar na situação da alcoolemia. Tava lá na festinha, veio um maluco lá, botou entorpecente na bebida dela, e ela não se apercebeu disso. Distraída, foi lá e tomou. Ficou alucinada, perdeu o controle, todas as suas capacidades cognitivas e volitivas. Caso ela venha cometer algum ilícito penal, o que eu, advogado, vou alegar na defesa dela? Que ela era inimputável, porque ela estava num estado de embriaguez acidental. Entendeu a lógica do Instituto? Embriaguez acidental. Quem fala sobre isso é o Código Penal lá no artigo 28. Artigo 28 do Código Penal fala sobre esse tema, da embriaguez, tá bem? Este mesmo artigo 28, olha que legal, ele fala de um outro fenômeno chamado emoções e paixões. Os famosos crimes passionais. Emoções e paixões. Crimes passionais. A embriaguez pode afastar a existência do crime? Pode. Se for completa e acidental, pode. Emoções e paixões, não. O artigo 28 diz, emoções e paixões não afastam o crime. Os famosos crimes passionais são crimes. No máximo, o camarada vai ter uma redução de pena, mas ele não se livra da responsabilidade criminal. O cara que ama, mas que mata, é crime. Apenas reduz a pena e para por aí. Potencial consciência da ilicitude. Nós estamos quase acabando. Potencial consciência da ilicitude. Eu tenho uma filha, a Duda, ela está numa fase linda, que é a fase das princesas, né? Graças a Deus ela superou a fase do patati patatá e da galinha pintadinha. Que bênção que é a superação dessa fase, né? Porque a gente passa pelo mesmo processo de bobificação que a criança. E agora ela está numa fase linda, né? Que é a fase das princesas. Cada dia é uma princesa diferente. A Frozen, por exemplo, eu sei de cor. Pode botar no mute, eu sei a fala de cada um dos personagens. Eu vejo 3 vezes por dia, pelo menos. E eu estava pensando, refletindo sobre a vida, né? Outro dia, né? Por que o nome do golpe é Boa Noite Cinderela? Cinderela não é aquela moça que só perde o sapato? Quem dorme não é a tal da Bela Adormecida? Durma com esse problema. É um dilema da vida, né? Volta comigo. Potencial consciência da ilicitude. Veja que o próprio nome do instituto mais ou menos já deflagra o que ele quer dizer. Se o sujeito tem consciência de que os atos dele são ilícitos, e ainda assim ele está fazendo, pô, ele tem que ser reprovado por aquilo que ele fez. Ele tem que ser reprovado. Ele cometeu um crime e tem que ir para a cadeia.
Tá, e se ele perde essa consciência? Traduzindo, se o sujeito ele nem faz ideia de que está fazendo coisa errada, como é que eu vou punir alguém que nem fazia ideia de que estava fazendo coisa errada? Não tem lógica, não tem sentido. Seria daí a punição simplesmente pela punição? Não dá. Nós estamos num Estado democrático de direito, tem que ter uma justificativa. Traduzindo então, falar de potencial consciência da ilicitude é falar da noção do certo e do errado. Isto é a potencial consciência da ilicitude. Diz respeito à noção do certo e do errado. Se o sujeito sabe que está fazendo coisa errada e ainda assim ele faz, ele tem que ser punido por aquilo que ele fez. Tá, e se ele perdeu a noção do certo e do errado? Ele nem fazia ideia de que estava fazendo coisa errada. Como é que eu vou punir alguém que não fazia ideia de que estava fazendo algo de errado? Pô, professor, mas isso é um puta instrumento de defesa, né? É. Existe uma causa que afasta a potencial consciência da ilicitude. Uma causa. Só uma. Chama-se erro de proibição. Vou colocar no quadro só para ficar esquematizado. Erro de proibição. Está lá no artigo 21 do Código Penal. Erro de proibição. E é exatamente isso, é quando o sujeito perde a noção do certo e do errado, ele perde a potencial consciência da ilicitude, ou seja, ele não tem alcance sobre a ilicitude dos atos por ele praticado. Vou te dar um exemplo. Eu atuei num caso assim. O sujeito, ele tinha uma coleção de acessórios para arma de fogo. A nossa lei de armas, o Estatuto do Desarmamento, é de 2003. E ele diz que eu não posso ter nem armas, nem munição e nem acessórios para arma de fogo. Salvo se eu tiver autorização, né? Se eu tiver a licença ou registro perante a Polícia Federal. Do contrário, eu estou cometendo um crime. Só que a antiga lei de armas era de 1997. E a antiga lei de armas só proibia a arma. Ela não falava nada. Nem sobre acessórios, nem sobre munição. Esse era o caso do meu cliente. Problema, então, mais ou menos assim. Ó. Em 1997, ele começou uma coleção de acessórios para arma de fogo. À época, que crime que ele estava cometendo? Nenhum. Eis que ele foi morar no estrangeiro. Ele foi morar num país onde também era lícito ter acessórios de arma de fogo. E ele ficou morando lá durante vários anos. Em 2014, ele voltou para o Brasil. E trouxe junto com ele a coleção de acessórios de arma de fogo. Adivinha? Dentro da mala. Desembarcou no aeroporto lá em São Paulo, a Polícia Federal na hora, esperando ele, só esperando ele sair. Com a algema na mão, balançando assim. O cara nem se ligou que era com ele, continuou indo. O senhor tá preso. Ele disse, ué, por quê? E ele disse, os policiais disseram, o senhor tem acessórios de arma de fogo dentro da tua mala. E ele disse, tenho, e daí? Então, é crime? Ele disse, não, não é. Sim, é crime. Estatuto de Desarmamento. Pensa comigo, ele sabia, pense bem, ele sabia o que estava fazendo? Ele sabia que tinha acessórios de arma de fogo dentro da mala? Sim. Ele só não sabia que aquilo agora era proibido. O nome disso é erro de proibição. Se eu, que sou advogado criminal, que dou aula de direito penal e que estive no Brasil ao longo de todos esses anos, alego isso perante o juiz. Ah, eu não sabia que era crime. O que o juiz vai dizer para mim? Ah, tá. E aquele cara, dentro do contexto em que ele viveu nos últimos anos, é possível dizer que ele perdeu a noção do que é certo e do que é errado? Nesse exemplo? Nesse exemplo, sim. O nome disso é erro de proibição. Não é fácil de convencer o juiz desse negócio, viu? Não é fácil. Mas é uma estrutura jurídica, ela existe. É uma tese que pode ser arguida. E, por fim, a exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Nós que somos fiéis cumpridores da legislação, andamos sempre na linha. Agora, se o sujeito em algum momento da vida dele desvirtua o caminho, pisa fora da linha, o direito ele tem o poder de exigir dele uma conduta diversa. Ou seja, de exigir dele uma conduta de acordo com as normas jurídicas. Uma conduta de acordo, uma conduta conforme o direito. Falar disso aqui, então, é falar de um poder que o Estado tem, de exigir de todos nós condutas conforme o direito.
Mas tem 2 casos em que o direito perde esse poder. Como assim? Ele perde o poder de exigir de mim uma conduta conforme o direito? Sim. Olha o caso. Eu sou capaz, sei que estou fazendo coisa errada, e ainda assim o Estado não pode exigir de mim uma conduta diversa. São 2 hipóteses. Estão lá no artigo 22 do Código Penal. São as chamadas causas de inexigibilidade. Isso é muito importante. Causas de inexigibilidade. São as hipóteses que afastam esse requisito. São 2. São elas: coação moral irresistível. Coação moral irresistível. Você lembra que eu já falei da coação física irresistível? Eu tô aqui, o cara vem e me empurra, eu caio em cima de uma criança. Coação física, uma força motora. Agora não, viu? Agora eu tô falando de coação moral. Traduzindo, eu tô sofrendo uma grave ameaça. Grave ameaça. O exemplo clássico. O bandido mete uma arma na cabeça do filho do gerente do banco e diz pro gerente: entre no cofre, pegue a grana e traga para mim. O gerente sabe que ele não pode fazer isso, porque ele estará subtraindo coisa alheia móvel. Tá, daí o gerente faz o quê numa hipótese como essa? Deixa o bandido dar um filho na cara do filho, do filho dele? Obviamente que não. Se fosse qualquer um de nós no lugar do gerente, faria o quê? Eu cederia fácil ao pedido do bandido, mesmo que isso depois me desse problema. Claro que eu teria como provar a minha inocência. Como? Basta provar que eu estava diante de uma grave ameaça. O nome disso é coação moral irresistível. E uma última hipótese que interessa bastante para quem é do serviço público, chamada obediência hierárquica. Sabe aquela coisa, o chefe manda, o empregado obedece? O nome disso é obediência hierárquica. Vamos falar um pouco sobre esse instituto, então. É quando eu tenho uma ordem emanada de uma autoridade superior para uma autoridade inferior. A palavra autoridade tem que fazer parte da frase. É quando eu tenho uma ordem emanada de uma autoridade superior para uma autoridade inferior. Olha o exemplo. Eu vou tentar dar um exemplo completamente alheio às tuas atividades regulares. Digamos que, ótimo. Digamos que eu sou um soldado da Polícia Militar e eu sou convocado para participar de uma operação especial de pacificação de um morro, de uma comunidade. Daí, durante essa operação, o meu comandante vê um moleque de mochila nas costas, típico moleque que acabou de sair da escola. E o meu comandante chega para mim e diz: algema o moleque. Eu, como soldado, qual é a única opção que eu tenho? Cumprir ordens. Amigo, eu não vou cogitar não descumprir a ordem. Até porque tem uma questão de hierarquia ali dentro do comando. Eu vou lá e algemo o moleque. Daqui a pouco a família dele vem e processa a mim por abuso de autoridade. Você é meu advogado. Eu sou soldado, você é meu advogado. O que você vai alegar na minha defesa? Que eu estava só cumprindo ordens. O nome disso é obediência hierárquica. Só que esse é um instituto que não atende à relação entre particulares. Esse é um instituto que só atende à relação entre autoridades. Serviço público lato sensu. Tu entendeu que se, por exemplo, eu mando uma das moças que trabalha lá na minha casa fazer alguma coisa, e nessa dela fazer ela comete um ato ilícito, ela não pode alegar obediência hierárquica? O líder de uma seita religiosa manda os fiéis fazer alguma coisa, e nessa eles cometem um ato ilícito. Eles não vão poder alegar obediência hierárquica, porque esse é um instituto que só serve à relação entre autoridades. Só que tem um detalhe. Só haverá a exclusão do crime se a ordem emanada não for manifestamente ilegal. Então, a ordem que veio lá do superior, ela não pode ser manifestamente ilegal. Por exemplo, nesse caso que eu te narrei do soldado lá no morro. Se o meu chefe chega com uma arma e diz: mata o moleque, eu vou lá e mato. Eu posso alegar obediência hierárquica? Não. Porque a ordem é visivelmente ilegal. Daí, nessa hipótese, não se fala de exclusão do crime. Então, eu tenho que analisar todo o contexto para verificar se existe uma relação de hierarquia, se essa relação é uma relação de direito público e se a ordem que veio para mim não é manifestamente ilegal. Você entendeu que esse instituto ele só beneficia o inferior hierárquico? O chefão responde. O chefão responde. Meus queridos amigos, isso que está no quadro, resumidamente, chama-se teoria do delito.
Para ter crime, então, eu preciso ter um fato típico, antijurídico e culpável. Tá, e para ter um fato típico, antijurídico e culpável, o que é necessário? É necessário que eu tenha, em primeiro lugar, uma conduta humana, que essa conduta gere um resultado, que entre a conduta e o resultado eu tenho uma ponta de ligação, algo que se chama nexo causal. Mas não é qualquer conduta humana que interessa para o direito penal. Só interessa para o direito penal as condutas humanas que violam algum dispositivo de lei penal. Então é necessário que haja um tipo legal. Mas isso por si só não garante a existência de um crime, porque é imprescindível que aquela minha conduta contrarie o ordenamento jurídico como um todo, que ela seja ilícita e mais, que a minha conduta seja reprovável. Não pelo que eu sou, mas pelo que eu fiz, porque eu fiz algo que demanda o juízo de reprovação. Só que para ter esse juízo de reprovação, é imprescindível que haja imputabilidade, potencial consciência de licitude e exigibilidade de conduta diversa. Uma vez preenchido cada um desses requisitos, aí sim eu posso dizer que eu tenho um crime. E não importa qual seja o crime. Seja ele um homicídio, seja ele infanticídio, seja um aborto, seja um crime de calúnia, difamação, injúria, seja um crime de furto, estelionato, apropriação indébita, receptação, seja um crime tributário, seja um crime previdenciário, seja um crime de prefeito, seja um crime licitatório, seja um crime contra a administração pública, peculato, concussão, corrupção, prevaricação e assim por diante. Meus queridos amigos, o nome disso então é teoria do delito. Haveria 1 bilhão de outros temas para a gente poder trabalhar. Temas relacionados, por exemplo, à teoria da pena. Eu tenho penas privativas de liberdade, eu tenho penas restritivas de direito, eu tenho pena de multa. Eu tenho formas variadas de cumprimento da pena, eu tenho vários regimes prisionais, eu tenho regime fechado, regime semiaberto, eu tenho regime aberto. Eu tenho uma série de benefícios que o direito penal pode trazer para o meu cliente, como livramento condicional, sursi. Eu tenho benefícios do processo penal, como a suspensão condicional do processo, a transação penal. Veja então que todo o arcabouço, todo o conteúdo do direito penal é efetivamente muito maior. Mas o tempo, infelizmente, é bastante curto. Dos tópicos que me foi passado para trabalhar, fica agora faltando falar de apenas um deles.